Olá, meu amigo, minha amiga. Você que está sempre aqui no nosso Portal do José, sabe que todas as vezes que acontece alguma coisa extraordinária, alguma coisa extemporânea, eu venho aqui bater um papo extra com você. E é por isso que eu estou aqui, porque essa noitinha aconteceram fatos muito importantes e muito interessantes. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas de coisas que estão relacionadas com algumas coisas que nós previmos aqui mais cedo aqui no nosso Portal do José, que aconteceram muito mais rapidamente do que a vã filosofia poderia imaginar, para desespero de criaturas que vivem no mundo da ilusão, no mundo paralelo. E essas pessoas intoxicam milhões de brasileiros que acreditam nesses seres, né, que na verdade são grandes vigaristas, grandes estelionatários políticos. Bom, vou falar com vocês sobre o que está acontecendo, vou dar aqui algumas explicações técnicas sobre o que aconteceu hoje em relação a uma decisão fundamental do ministro Alexandre de Moraes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você, que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Depois conheça também os nossos outros vídeos, para você conhecer a nossa linha aqui de análise dos temas brasileiros, dos temas em geral. E compartilhe. Não esqueça também de dar o seu joinha, o seu comentário. E se puder, prestigie também o nosso precioso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Coloco sempre as informações fundamentais e links no primeiro comentário aqui do nosso Portal do José, tá legal? Então você que é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda, eu gosto sempre de frisar isso. Gente, olha, hoje o mundo cão tá em polvorosa, né? Terremoto com tsunami e meteoros caindo ao mesmo tempo. Polícia Federal indicia deputado Gustavo Gayer, do PL, por desvio de recursos de cota parlamentar. Olha, são mais algumas iniciativas policiais contra essa figura que é uma espécie de ícone do vigarismo político. Mas eu creio até que nesse ponto, nessas acusações que estão sendo feitas a ele em relação a esse episódio, ainda são menores do que as outras, contra o Estado Democrático de Direito, contra com o uso de fake news, com mentiras. Tanto é que ele já pagou mais de 1000 vídeos da página dele. É uma pessoa que tem um mau caratismo político que, olha, poucas vezes a gente vai encontrar uma figura que concentre tanto mau caratismo político quanto esse. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, enfim, não é uma coisa muito agradável para ele, né? Pode ser até que ele sofra consequências piores para ele, não em função disso, mas em função de outros que já estão rodando por aí também. Então esse foi um fato no final do dia. E aí a gente vem com mais um fato, né? Mas esse aqui é direcionado àquele que alguns presos já estão apelidando de o Lelé da Solda. O Lelé da Solda atende também pelo nome de Jair Messias Presidiário. Então aconteceu o seguinte, tá toda hora reclamando que tá dodói, tá doente, precisa fazer exame e tal. E aí o ministro Alexandre de Moraes determinou a perícia. E depois dessa perícia que se tem essa informação aqui. Após Moraes determinar perícia, defesa de Bolsonaro pede novo ultrassom para comprovar hérnia e necessidade de cirurgia. Isso aí pode ser feito lá nas instalações da Polícia Federal. Então vamos aguardar, né? Se tiver que fazer mais uma cirurgia, que faça, porque são questões de direitos humanos, né? Bom, aliás, é o seguinte, né? O que tem de gente do mundo bolsonarista reclamando que Bolsonaro está numa cela, né? Num cubículo, que tem um colchonete, uma escrivaninha, enfim. E para piorar a situação, né? Quando alguém pensa em fazer alguma coisa por ele, pensa em levar um livro. E aí levar um livro para ele, aí é uma tortura adicional. Essa gente reclama muito do que ele está passando, mas são os mesmos que enalteciam e davam com camiseta escrito Brilhante Ustra Vive, né? Como o patife do filho foragido, que fazia propaganda de um torturador. Agora estão todos... Enfim, imaginem se eles recebessem 1% do tratamento que Brilhante Ustra deu às pessoas que estavam acauteladas pelo Estado, sob a guarda dele, ou dos cupinchas dele, durante o período da ditadura militar. Essa gente de hoje é muito frouxa, essa gente é muito... Enfim, você já imagina, né? Então, o Lelé da Solda, eu não tenho, me desculpe, eu não tenho como perdoar essas criaturas e não fazer chacota, né? Então, o Lelé da Solda, achei o nome muito expressivo, né? Bom, daí a gente segue aqui para outras situações. Gente, aí o seguinte, ontem nós vimos esse contraste, né, da votação, que deu uma sanção para o Glauber Braga, que não foi apenas a perda do seu mandato, que foi uma vitória espetacular,
foi uma vitória de alguém que teve uma fibra e uma vitória dos seus companheiros, seus camaradas deputados que ficaram com ele, independente do partido, de deputados que tiveram a sensatez e a honradez, a racionalidade de votarem pelo lógico, pelo racional. Enfim, então nós vivemos essa situação e, na sequência, nós vivenciamos também a não cassação do mandato de Carla Zambelli. Mais cedo eu falei sobre isso e eu afirmei aqui para vocês que essa gente estava comemorando como trouxas, né? Vou colocar até o trechinho aqui para vocês. Mas aí eu não tinha visto, e muita gente comentou, que o filho de Carla Zambelli estava lá, circulando por todos os lados, e muita gente falou, olha aí, o cara já vai vir candidato a deputado federal ou deputado estadual para substituir a mãe. Não vai dar, gente, porque o rapaz tem 18 anos e só com 21 anos que se pode disputar a eleição para deputado estadual ou deputado federal. Então não vai ser agora, mas mais à frente, quem sabe. Mas aí eu revi a criatura, né? O rapaz, ele estava lá na Câmara, e olha só, gente, eu brinquei com vocês, mas eu não tenho como não fazer brincadeira. Acho que dá para vocês verem aqui, o rapaz falando aqui, né? Boa tarde a todos, João Zambelli aqui, estou com o deputado... E aí é o seguinte, aí eu brinquei, mas parece que ele está ficando mais parecido ainda com quem? Com quem, gente? Com Fidel Castro. A Carla Zambelli tem um filho que é a cara do Fidel, gente. É um negócio impressionante. Eu tô exagerando? Dá uma comparada aqui, gente. Esse aqui, filhote da Carla Zambelli. Fidel Castro. Filhote da Zambelli. Fidel Castro. Gente, acho que deve ser um pesadelo para essa senhora aí, tá com essa situação, né? Mais cedo eu falei isso aqui para vocês, ó. Vou conferir aqui porque eu disse para vocês que a festa dessa turma ia durar muito pouco, né? Só que eu não acredito, não estava imaginando que ia durar tão pouco assim, né? Vamos lá. Né? Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente. Então tivemos aí a alegria da vitória, mas aí depois vieram os bolsonaristas comemorar a não cassação de Carla Zambelli, como se isso tivesse algum efeito. Gente, alguém que está cumprindo, que está na cadeia, está fora do nosso país, e se for extraditada para cá, vai direto também para uma outra cadeia, e, portanto, não pode ter o exercício de nenhum ato da vida civil, e é impedida de exercer qualquer cargo público, qualquer atividade no campo do direito público, vamos dizer assim. O que é que essas figuras estavam comemorando? A Carla Zambelli continua presa, né? No entanto, o que se viu foi isso, com o Congresso Nacional, a sessão ontem, não tendo decretado, né, a perda do mandato dela. Então vamos lá, aconteceu isso aqui, ó. 15 para 1, o inacreditável aconteceu, Sóstenes. Carla Zambelli não foi caçada. Não foi caçada pelo Senado. Deixa o STF respeitar. Agradecer os colegas que votaram. Justiça para Carla Zambelli. Aí mostrei isso para vocês, né? São uns bobalhões, né? São umas ratazanas, né? Sem noção, né? Porque esses bobalhões aqui estão comemorando o quê? O que mudou na vida da Carla Zambelli? Não vai mudar nada. Ela vai disputar a eleição o ano que vem? Não. E tem mais, né? Mesmo que ela não tenha sido cassada ali por um ato formal dentro da Câmara, ela, além de estar condenada criminalmente, ela também se torna inelegível. Parece que eu estava adivinhando, né? É incrível as coisas que acontecem nesse nosso país, né? E o que acontece na sequência? Moraes determina perda de mandato de Zambelli e anula a votação da Câmara. Ou seja, não valeu, estava eivada, né, a decisão de inconstitucionalidade, né? E aí, na sequência, o que a gente vê é isso aqui. Líder do PL chama Moraes de psicopata e vê abuso de poder em anulação de votação sobre Zambelli. É que o senhor Sóstenes, ele também é uma criatura desse universo malafaístico, né? Que ainda um universo mais distante ainda do bolsonarismo. Então, ele interpreta o direito e as coisas que acontecem aqui no mundo concreto à luz daquilo que ele vivencia no mundo paralelo. Só que o que vale aqui no mundo concreto é o direito concreto do nosso país, é a Constituição do nosso país. Então, é por isso que essa criatura ainda vai ser desmoralizada muitas vezes ainda, né?
E eu estou dizendo isso, gente, porque é o seguinte, na sequência, eu fui ler a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele não inovou absolutamente nada, gente. O ministro Alexandre de Moraes, a situação estava dada, porque desde na decisão dele aqui, ele cita que o artigo 15 da Constituição Federal determina que um dos efeitos de uma condenação criminal, de uma sentença penal condenatória, é a perda de direitos políticos. A pessoa perde, naturalmente, o cara que está encarcerado, ele não pode sair para votar, ele não pode ser candidato, enfim, ele não pode exercer uma atividade pública dentro da cadeia. Isso é o que diz preliminarmente o artigo 15. Quando chega lá no artigo 55, que trata da perda de mandato de deputado, é que muita gente, deputado e senador, é que muita gente começa a fazer confusão, porque diz, mas o plenário da casa é quem tem que decidir se vai cassar ou não vai cassar. Essa discussão já é uma discussão que já está decidida pelo Supremo Tribunal Federal desde 2010, há 15 anos. O sistema dentro do Supremo Tribunal Federal é de entender que, e aliás a decisão mais importante foi do ex-ministro Joaquim Barbosa, que dizendo, olha, perdeu o mandato por uma sentença penal transitada e julgado se a pena, enfim, for de detenção em regime fechado, se a pena ultrapassa o período que o deputado está exercendo o mandato, por uma questão muito lógica, o cargo tem que ser declarado vago. Portanto, que compete à Câmara ou ao Senado, ou no caso as Assembleias Legislativas, quando o cassado, o criminoso é um deputado estadual, é apenas homologar. É aquilo que dentro do direito nós chamamos de ato vinculado. O Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, decretou que o deputado ou senador, o deputado estadual, são criminosos, foram condenados. Então, compete à Casa fazer uma reunião apenas para homologar, apenas para dar um reforço, vamos dizer assim, no processamento todo. Não tem como o ato da Câmara ou do Senado estarem desvinculados do ato originário, ou seja, da perda, da cassação do mandato. E aí o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele cita aqui vários deputados que sofreram a mesma coisa, dentre eles o Paulo Salim Maluf, que passou por essa mesma situação. Também teve que ser expelido da Câmara, né, o tempo que ele foi deputado e o que ele foi condenado também por roubo, né, por corrupção. Então ele vai colocando as informações todas aqui. Aliás, eu vou colocar no primeiro link aqui também, no primeiro comentário do nosso portal, para quem tiver interesse em ler a história toda aqui. E ele determinou ao Hugo Mota que em 48 horas dê cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 48 horas convoque o suplente de Carla Zambelli, porque senão ele estará incorrendo em alguns crimes. E aí vamos ver se o boneco, se o senhor Hugo Mota, estará afim de se confrontar com o Estado democrático de direito. Ou se simplesmente ele vai colocar o rabinho entre as pernas e vai será informado que no Brasil existe um trocinho chamado Constituição Federal. Então a situação para o senhor Hugo Mota também ficou muito ruim. Para o bolsonarismo, ficou muito ruim. Vou ficar esperneando, mas daqui a pouco essas informações que eu estou trazendo para vocês, daqui a pouco elas vão ser examinadas. Porque é o seguinte, ao se tentar questionar a medida do ministro Alexandre de Moraes, ter-se-ia, né, que se considerar todas as cassações anteriores também como um aviltamento dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal contra os bandidos que foram cassados e foram mandados para a cadeia, mas tinham também um mandato parlamentar. Então, em breve nós vamos saber mais reações, né? Mas uma coisa importante é que o ministro Alexandre de Moraes, ele solicitou a primeira turma, presidida agora pelo ministro Flávio Dino, que no dia 12, portanto amanhã, se faça pelo plenário virtual entre as 11 e as 18 horas, uma análise do entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Para não ficar parecendo que ele é essa coisa que o pessoal da Terra plana malafaística, bolso-malafaística, né, do lelé da solda, para eles entenderem o que está acontecendo. Que a medida do ministro Alexandre de Moraes é uma medida que já está respaldada em outros acontecimentos idênticos que se deram na Câmara e no Senado, e estará respaldada pelo entendimento dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E mesmo que isso fosse jogado lá para o plenário, não tem como desdizer aquilo que já foi considerado de forma unânime pela Corte em outras ocasiões, né?
Então, é essa a situação dessa noite. Eu acho que você que às vezes fica meio tristinho, fica meio abalado com as coisas que acontecem no Brasil, gente, olha, vamos continuar lutando, vamos continuar em frente, porque não dá para a gente baixar a guarda em relação a essas criaturas do mundo cão, não. Eu estou devendo aqui no nosso portal uma análise sobre matérias que estão saindo em jornal sobre o suposto contrato, que a gente não sabe que contrato é esse, envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. Esse assunto a gente jamais fugirá de abordá-lo. Mas tem muito casuísmo, tem alguns certos vícios no meio dessa história também que precisam receber holofotes, né? Mais tarde não, né? Eu volto aqui no nosso portal, mais uma vez, para conversar com vocês, sempre nos nossos horários tradicionais, né? Na hora do almoço e às 17h40, tá legal? Tenha um bom final de noite, uma boa madrugada e até o nosso próximo encontro, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau!